Você conhece quais são as dimensões da obra do Filho de Deus? Muita gente crê em Jesus, mas não conhece a obra dele. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nas lições bíblicas da Escola Dominical, lição de número 7, a obra do Filho de Deus. Então vem comigo nessa jornada, porque teologia é show! Fala pessoal, Deus abençoe a todos, Pastor Roberto aqui. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, a obra do Filho de Deus. A nossa introdução vai dizer assim: essa lição demonstra a profundidade da obra de Cristo em 3 dimensões. Primeiro, sua humilhação, sua redenção e sua exaltação. Tópico 1 aí, a humilhação voluntária do Filho, a submissão de Cristo. Paulo adverte os irmãos de Filipos a terem a mente de Cristo. O termo grego para sentimento pode significar modo de pensar, disposição mental. Os crentes deveriam assumir o mesmo modo de pensar de Cristo. E o que significa imitar a mente de Cristo? Primeiro, renunciar ao egoísmo. Em segundo lugar, buscar o bem do próximo. E em terceiro, é claro, viver para a glória de Deus. Então vamos lá, seguindo. Ponto 2. O esvaziamento da glória. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo Jesus da mesma substância que o Pai, ou seja, Jesus é homoousios patri, da mesma substância que o Pai. Ele preferiu, olha que interessante, ele preferiu privar-se de seus direitos, mas não da sua divindade. A doutrina do kenosis, conhecida como doutrina do esvaziamento, ela diz da seguinte forma: o esvaziamento de Cristo, de sua igualdade com o Pai, tornando-se assim funcionalmente subordinado a Deus, seu abrir mão dos atributos da divindade. Olha que interessante, o texto que nós utilizamos é Almeida Revista e Corrigida. Lá vai falar assim: que aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e tal. O que nos chama a atenção aqui, é que esse aniquilar-se aqui significa reduzir a nada, exterminar, ou até mesmo destruir, por fim a tudo. Só que não ficaria muito interessante. Por quê? Porque se nós falarmos que Jesus aniquilou a sua divindade, nós estaríamos dizendo que ele exterminou, que ele não teria mais, ele pôs fim à sua divindade. O termo melhor que nós acreditamos aqui é o da versão Almeida Revista e Atualizada, que diz assim, que ele esvaziou-se da sua divindade, ele abriu mão da sua divindade. Esvaziou-se significa o quê? A natureza do seu esvaziar-se a si mesmo é definida nesta frase. Qual frase? Aqui do versículo de número 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, 3 palavrinhas-chave aqui para a gente entender, a questão do esvaziamento. Primeiro, assumindo. Segundo, tornando-se. Terceiro, reconhecido. Ou seja, ele assumiu a forma de servo, ele tornou-se em semelhança de homens e ele foi reconhecido em figura humana. Caminhando aí, ponto 3. A obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena desde a encarnação até o Calvário. Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo. Pelos pecadores, submeteu-se à humilhação da cruz. Era o pior tipo de morte que existia no mundo antigo. Tão terrível era essa morte que, posteriormente, ela foi trocada pelo enforcamento, por ser um tipo de morte menos desumana, como era a da crucificação. Há relatos que a pessoa ficava até mesmo uma semana pendurada na cruz, agonizando ali, esperando a morte chegar, enquanto os bichos comiam eles ainda vivos. Mas ele enfrentou tudo isso por mim e por você. A Bíblia diz que o primeiro Adão, o primeiro representante da humanidade aí, ele, pela sua desobediência, ele trouxe o pecado para o mundo, e o pecado passou a todos nós. Já Cristo, o segundo Adão, o segundo representante, olha que interessante, o segundo representante da humanidade, pela sua obediência, trouxe a salvação. Pelo sacrifício dele
e não pelos nossos méritos é que nós somos salvos. Pela graça, nós somos salvos. Tópico 2. A obra redentora do Filho. A ineficácia do sacerdócio levítico. Dia da expiação, ou Yom Kippur, era um sacrifício que era feito todos os anos. Ele era feito em favor do sacerdote, em favor de toda a nação de Israel. Só que ele não era suficiente, por isso ele era repetido todos os anos. O sumo sacerdote, o sacrifício, o santuário eram sombra das coisas que haveriam de vir. Sombras aqui, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, são tipificações do Antigo Testamento de algo que era temporário e preparatório para a revelação no Novo Testamento. Então, o sumo sacerdote, o sacrifício, o santuário, eram sombras de quê? O sumo sacerdote simbolizava Cristo, o sacrifício simbolizava a cruz do Calvário e o santuário simbolizava, o santuário terreno simbolizava o santuário do céu, aonde Cristo entrou uma única vez e ofereceu por nós sacrifício a Deus. A entrada única de Cristo no santuário, com seu sangue, nos assegura uma eterna redenção. Ponto 2 aí, o sacrifício único e suficiente. Os sacrifícios oferecidos todos os anos comprovam a ineficácia das ofertas. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que sangue de touros e bodes é impossível, não é suficiente para poder cumprir aí os requisitos de Deus, para trazer redenção ao ser humano. Cristo ofereceu-se uma vez para tirar o pecado do mundo. A expressão uma vez indica que não há necessidade de repetição, uma única vez e ponto final. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava criatura e criador. E o que a gente aprende com isso? Aprende, em primeiro lugar, que não há outro meio de salvação, não há nenhuma outra oferta ou sacrifício, e não há nenhum outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, sermos salvos. A substituição vicária. A expressão vicária do latim significa em lugar de outro e é inseparável da justiça de Deus. Por quê? Diante de Deus, o pecado precisa ser punido. Só que o homem ele não pode oferecer um sacrifício perfeito a Deus. Então o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Por isso que nós devemos viver para Cristo, porque Ele morreu para nos salvar. Amém? Então vamos lá. Tópico 3. A exaltação gloriosa do Filho, recebido aonde? À destra de Deus. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. O verbo exaltou mostra uma elevação acima da média, posição suprema aonde? À destra, à direita do Pai. Estar ao lado do Pai expressa reconhecimento divino da obra completa do Filho de Deus, ou seja, a obra de Jesus foi aceita por Deus, por isso que Deus traz ele para assentar-se à sua destra. E isso garante o quê? Nosso acesso ao Pai. Nosso acesso ao Pai. Aleluia. O nome é acima de todo nome. Na Bíblia, o nome carrega sentido de caráter e autoridade. Por isso que quando a gente vê muitos versículos da Bíblia falando o nome de alguém, depois, logo em seguida, já tem o significado daquele nome. O nome acima de todo nome significa que nenhuma autoridade visível ou invisível se compara ao seu poder e posição. Não há anjo no céu, homem na terra ou demônio no inferno que possa ter um nome maior ou mais poderoso do que o de Jesus. O nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte real de autoridade. Olha que interessante, ó. O que o comentarista vai dizer? Que o Senhor delegou à igreja, ou seja, a mim e a você, o uso desse nome. Então, eu te abençoo aqui nessa lição, em nome de Jesus. Ponto 3 aí. A soberania universal e retorno triunfal. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor, ela se dará de duas maneiras, voluntária e também compulsória. Voluntária é qual? É aquela que nós confessamos, nós não aceitamos a Cristo como Salvador,
Então, de maneira voluntária, nós dizemos que Ele é o Senhor, porque não existe outro. Ele é o Senhor. Só que esta também, confissão universal, se dará também de maneira compulsória. Como assim? Por aqueles que o rejeitaram. Vai chegar um dia, e ele está chegando, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele vem para buscar. Buscar quem? Aqueles que crerem. Sua glória será reconhecida para a salvação e para a condenação. Então fique firme, porque está chegando esse grande dia de encontrarmos com Cristo e vivermos para sempre com Ele. A conclusão da nossa lição vai dizer assim, ó, a obra do Filho é completa e suficiente. Não precisa de adereço, não precisa de adornos, a obra é completa. Jesus fez uma obra única e completa por mim e por você. Como igreja, somos chamados a servir em comunhão com essa verdade, aguardando o seu retorno triunfal. Então vamos aguardar firmes e constantes, porque está chegando o dia de nós vermos o Senhor face a face. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ficamos por aqui. Semana que vem tem outra lição. Aqui nós estaremos falando aqui da lição de número 8 e eu te aguardo. Peço aí que você dê o seu like, você compartilhe esse vídeo aí com a sua classe de EBD, compartilhe aí na sua igreja, nos dê um apoio aí no canal, se inscreva também, nos dê essa força aí em nome de Jesus. E semana que vem tem mais, porque teologia é show!